Olá, crianças! Vamos para a atividade 2? Então vamos lá. Para continuarmos aprendendo sobre as aventuras, nós vamos ler a seguinte história, intitulada O Espírito de Aventura, do autor Marcos Vinícius Gasques, em que os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo falam um pouco sobre a história daquilo que a gente está estudando. Fala um pouco sobre as aventuras, para depois conversarmos um pouquinho sobre a história em específico. Só que antes de começarmos a história, eu preciso apresentar para vocês o Sítio do Pica-Pau Amarelo, caso alguns de vocês não conheçam. O sítio é um conjunto de histórias criadas pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato há mais ou menos uns 100 anos atrás. Ele criou um conjunto de histórias e de personagens, e alguns deles estão aqui na imagem. Olha só, a gente tem a Cuca, a Emília, a Narizinho, o Saci, o Visconde, o Pedrinho e o Rabicó, ou Marquês de Rabicó. Antes que você me pergunte, eu já vou te dizer. Você sabe o que é um marquês? É um título de nobreza que as pessoas da família real ganham só por serem parentes dos reis ou rainhas. E nessa história, o Rabicó é um marquês. Então, vamos para a nossa história. A história então se chama Espírito de Aventura, o autor é o Marcos Vinícius Gasques. Ele fez uma história usando personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que falam sobre a aventura. Então vamos lá. Pedrinho estava tentando convencer o Rabicó a brincar no capoeirão. Capoeirão, para quem não sabe, é tipo um mato bem alto. Achando que uma onça poderia aparecer por lá, o Rabicó disse que não. Então, Pedrinho começou a contar como os homens e também as mulheres, vencendo seus medos, realizaram grandes e incríveis aventuras. Disse o Pedrinho: depois que o Polo Norte e o Polo Sul foram conquistados, o pico do Everest passou a ser conhecido como o terceiro polo, por ser o ponto mais alto do planeta. Foram os ingleses que batizaram o Everest, a grande montanha que fica na fronteira da China com o Nepal. Eles queriam ser os primeiros a escalar os seus 8.850 metros de altitude. Porém, Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, que não se sabe se nasceu na Índia, no Nepal ou no Tibete, são 3 países diferentes, foram os primeiros a conseguirem realizar essa proeza. Esses dois da imagem são o Edmund Hillary e o Tenzin Norgay. Um outro grande aventureiro foi o norueguês Thor Heyerdahl. Ele afirmava que os antigos habitantes da América do Sul tinham navegado em balsas, como se fossem barcos, até lugares muito distantes do Oceano Pacífico. Como pouca gente acreditava, Thor não teve dúvida. Montou a expedição Kon-Tiki, que é o nome que ele deu para a expedição. Com outros 5 companheiros, construiu uma balsa de troncos de árvore. Em 1947, partiram do Peru em direção à Polinésia, um conjunto de ilhas que fica no Oceano Pacífico. Foram 101 dias para viajar 8.000 quilômetros, mas Thor Heyerdahl acabou provando sua teoria. Pisar primeiro onde ninguém esteve continua sendo o grande desafio que motiva gente do mundo todo a se lançar em novas disputas ou repetir com originalidade as grandes façanhas da história, disse o Pedrinho, terminando a história. Mudei de ideia, Pedrinho. Quero ser o primeiro marquês
a se aventurar no capoeirão, disse o Rabicó. Assim a gente termina a história. Agora é com você. Vamos refletir um pouquinho sobre a história. Eu vou fazer aqui 3 perguntas para você, para que depois você possa respondê-las. Vamos à primeira. No início, o Rabicó não queria se aventurar com o Pedrinho. Lembra, lá no início da história? Por que ele não queria se aventurar? O que será que aconteceu que ele não queria se aventurar? Essa é a primeira pergunta que você vai me responder. A segunda é assim. O Rabicó, ele sentiu algo muito comum nas atividades de cultura corporal de aventura. Então, aí na história, também lá no início, ele sentiu um sentimento que também é muito comum da gente sentir quando a gente está em alguma aventura, em alguma cultura corporal de aventura. Que sentimento que é esse? Essa é a segunda pergunta que você vai me responder. A terceira é assim. Ao final, após a história contada por Pedrinho, o Rabicó resolveu se aventurar. Lembra que ele mudou de ideia? O que fez, o que você acha que fez o Rabicó mudar de ideia? Essa é a terceira pergunta que você vai me responder. Olha, como que você vai responder essas perguntas? Você pode gravar um áudio respondendo todas elas e, além de respondê-las, você pode, se você quiser, comentar um pouquinho sobre o que você achou de interessante na história. Tá bom? Ah, professor, mas eu já quero tentar escrever. Maravilha! Se você quiser tentar escrever, você pode tentar escrever as respostas, tirar uma foto e me enviar. Se não quiser, não tem problema, você pode só gravar o áudio respondendo as questões e me enviar que está tudo certo. Beleza? Então, vamos à atividade 3.